convidar o senhor, não sei se o senhor conselheiro, juiz conselheiro, doutor Silveira, tanto juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, professor Bacelar Gouveia, Presidente do Tribunal da Comissão Constitucional de Moçambique, doutores, gente de muito conhecimento na área. É para mim um particular prazer estar aqui para expor aquilo que eu entendi selecionar como importante no fito de promover um debate acerca da questão que me foi colocada. Provavelmente não me deambularei pelas questões normativas de verificação da conformidade da nossa Constituição com aspectos relacionados com o direito internacional. Não falei incisivamente, pelo menos. Mas eu sou assim mesmo, sou uma pessoa que gosta de promover debates, e como eu tenho aqui pessoas que podem proteger muito bem as minhas costas, e então eu vou começar por dizer o seguinte: eu vou desenvolver esse tema, ou pelo menos vou convocar aspectos que eu relevo, que eu considero de relevância para o debate nessa sede, a partir daquilo que é alguma experiência do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. É preciso reconhecer que o nosso percurso é completamente infantil. Nós temos pouco tempo nessa lide, mas o que é verdade, começam a surgir questões que apelam para uma intervenção muito mais consistente, muito mais técnica do nosso Tribunal Constitucional, questões essas até que se desentranham um pouco daquilo que foi o pressuposto fundamental da criação do Tribunal. Nós temos um Tribunal Constitucional que funciona junto do Supremo Tribunal de Justiça. Mas realmente a organização ficou por aqui, quer dizer que, do ponto de vista funcional, isso não significou criação de estruturas que facultassem o funcionamento da instituição. Pelo que, verdade seja dita, os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça são também do Tribunal Constitucional e humanamente impossibilitados de um pronunciamento técnico exigente. E então, o que é que acontece no nosso Tribunal Constitucional? E é extraordinário e estimulante aquilo que eu vivo lá, que eu vivi, agora até vivemos, porque nós estamos só 4, estamos à espera de outros juízes conselheiros, mas é o confronto permanente que acontece acerca de concessões. Aquilo que é a concessão tradicional de verificação da conformidade das posições legislativas ou outras com o dispositivo constitucional, e aquilo que o juiz conselheiro que esteve cá, de uma forma não muito profunda, falou da competência aditiva, o ativismo do Tribunal Constitucional. Repara, esse ativismo que, por mais paradoxal que pareça, ele tem consagração constitucional. Repara bem que o artigo 150 da nossa Constituição, no artigo 4º, ele admite perfeitamente a limitação dos efeitos decorrentes de uma declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, considerando os pressupostos que o legislador consagrou, a saber, a segurança jurídica, o interesse público. Quer dizer que existem razões, requisitos, que podem determinar a limitação dos efeitos decorrentes de uma declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Ora, isto são tempos novos. Tempos novos não só por causa da necessidade do Tribunal Constitucional responder a essas exigências, mas também porque vivemos sempre tempos novos. Doutores, a democracia de hoje é diferente. Os eleitores hoje, quando votam essencialmente para a designação de dirigentes. Em boa verdade, ninguém pode dizer que o processo eleitoral seja estruturado para se aferir
da bondade dos programas eleitorais que são sujeitos ao escrutínio eleitoral. Não é assim. Designa-se aquele que tem que dirigir, aquele que tem que governar. E falo legitimamente em condições, por exemplo, quando tem maioria absoluta, deve fazê-lo. Não há nenhum problema aqui. Mas acontece que aí é que está. Sendo assim, legitimamente a lei também, que é a disposição de uma Assembleia maioritária, pode vir a ser expressão da política de quem governa. E, concomitantemente, ele deve ser sujeito à apreciação do Tribunal Constitucional. Por isso eu não sou contra o ativismo, basta que ele seja determinado nos pressupostos que o 150, número 4, determina. Porque há necessidade da Constituição intervir no sentido de inocular o princípio de conformidade referencial que determinou a Constituição que esteve subjacente ao poder constituinte. E veja, nós estamos a viver, por exemplo, perdão que eu chamo isso a colação, nós estamos a viver uma situação extraordinária em Portugal. Eleições. Ganhou um partido, uma coligação. Mas ninguém pode ficar surpreendido se a sair dessa porta ouvirmos a dizer que vai governar uma maioria de esquerda. Isso tudo pode ser por quê? Porque há um fator novo, afinal de contas, é o fator de estabilidade governativa. E eu trago aqui exatamente para pedir, nomeadamente ao Dr. Bacelar Gouveia, que se pronuncie ainda que sinteticamente acerca da probabilidade de positivação desse elemento. Porque, repara bem, estabilidade governativa é um elemento de tal forma determinante que pode justificar que aquele que ganha eleições não governa. E não me parece que um elemento, afinal de contas, que pela sua novidade e que pela sua complexidade seja revestida de tanta importância, seja sujeita apenas aos juízos de verificação contabilística, aqueles que decorrem do resultado eleitoral ou da apreciação política de quem governa. Talvez seja tempo de avançarmos para uma introspeção em termos do conceito de estabilidade governativa. Ele é importante e nós todos o conhecemos. Cabo Verde pode perfeitamente aplaudir a estabilidade como os elementos determinantes do desenvolvimento que Cabo Verde conheceu. Eu fui ministro fugazmente, eu não tenho dúvidas da importância da estabilidade. Reconhecidamente, se há algum fator que em termos percentuais condicionou de forma mais decisiva o nosso desenvolvimento econômico, foi a instabilidade. Portanto, quer dizer que nós estamos perante um fator que precisa de ser positivado, quiçá mesmo jurisdicionalizado. Mas em que termos, eu acho que não é responsabilidade minha. É por isso que nós temos aqui gente tão ilustre para se pronunciar acerca disso. Bom, tudo isso, afinal de contas, não passava do introito que eu queria fazer acerca daquilo que é minha contribuição. Doutores, vocês vão me perdoar, mas o que eu trago aqui, afinal de contas, é o seguinte. Não é a relação institucional consolidada entre o direito internacional privado e a nossa Constituição. O que eu quero indagar é da probabilidade, se existe, afinal de contas, a probabilidade de princípios, de valores que sejam consagrados do ponto de vista do direito internacional, funcionarem como parâmetros a partir do qual nós aferimos da constitucionalidade das disposições constantes nas constituições internas. Será isso possível? Porque, repare, é que fazendo isso, nós vamos ter que lidar forçosamente com o conceito de soberania. E a construção clássica desse conceito nos diz o seguinte, que a soberania, afinal de contas,
é relativo ao Estado. É uma manifestação do poder e de competência que o Estado tem. E é no âmbito desse seu poder soberano que ele constitucionaliza as suas atividades, as suas atribuições fundamentais. Legisla, jurisdicionaliza, administra, faz tudo isso, afinal de contas, porque tem soberania para fazer. E mais, não é só isso, afinal de contas. É também a soberania do Estado que é um elemento aferidor da personalidade do Estado nas relações com os outros Estados. Quer dizer que a construção do direito internacional e das relações entre Estados que nós comungamos hoje foram estruturadas, afinal de contas, a partir desse conceito clássico de soberania, que irradia responsabilidades e compromissos e que legitima, por exemplo, intervenções, quaisquer que sejam, nomeadamente intervenções em matéria de segurança, em matérias de resolução de conflitos, etc. Ora, não é assim do ponto de vista do direito internacional e nem poderá ser assim. Há um percurso constitutivo de valores no direito internacional. Nós não estamos a pregar no deserto, rigorosamente. Há um percurso, porque eu gosto muito de... Alguém lembrou-se de mim numa má altura. E eu que normalmente as pessoas não se lembram de mim. Bom, mas eu vou continuar. Dizia eu então que estava a falar da soberania e me referia ao processo constitutivo. E eu me reportava principalmente ao espaço europeu, que o espaço europeu é um espaço sui generis. É sui generis porque ele tem pressupostos que revestem-se de uma determinada originalidade. Repara, na Europa, nós podemos falar de um direito constitucional europeu, mas nós não podemos falar de um Estado europeu, afinal de contas, na Europa. Quer dizer que um dos elementos constitutivos dessa ideia de Estado, que é o povo europeu, ele não existe. E daí eu quero deixar uma pergunta já de introdução para o doutor João Bacelar Gouveia. Até estou lhe chamando o nome que não é seu. Mas, doutor, por favor, eu vou fazer isso assim, considerando que o que existe na Europa, afinal de contas, é uma comunidade cultural de cidadãos. Não existe um povo no sentido clássico do termo, mas existe uma comunidade cultural de cidadãos. Eu acho que não é rigoroso dizermos que há um povo americano, um povo canadiano. Não me parece que seja rigoroso isso. Mas o facto de existir essa comunidade cultural de cidadãos não é pressuposto constitutivo da tal ideia de Estado europeu que é subjacente, por exemplo, que é um conceito... Não, direito. Bueno, eu peço desculpa, isso não estava planificado, né? Não era suposto as pessoas me interromperem assim. E como eu dissera já, eu até que não sou uma pessoa recorrível, né? E então eu queria, doutor, que depois se pronunciasse acerca disso. Se essa ideia de comunidade cultural de cidadãos não é um elemento constitutivo da ideia do povo europeu. Mas, doutor, não vou dizer mais muitas coisas, eu acho que meu tempo está a ser subtraído pelos telefonemas e ninguém tem que ficar prejudicado
que ninguém tem que ficar prejudicado com isso. Mas eu dizia o seguinte, sendo a Europa uma comunidade de Estados, e daí remeteria para outra segunda questão que também colocaria ao Dr. Bacelar Gouveia, que é a seguinte. Na Europa, afinal de contas, aspectos completamente esquisitos. Há um ato global de transnacionalidade, à luz do qual há aspectos do ponto de vista concreto que são sui generis. Repara, é que na Europa as instituições há poder decisório, a supranacionalidade se traduz no poder decisório, mas também se traduz no poder normativo. Mas não é só isso. Isso não significa que há uma transferência global de poderes dos Estados para a União. Não é assim, porque há competências específicas dos Estados que convivem a si mesmo com a tal competência que a União tem em matéria normativa e em matéria decisória. Quer dizer que os Estados têm determinadas competências específicas. Quer dizer que altera o princípio tradicional em que nós estamos estruturados. Mas não é só isto. É que a comunidade também se suporta em dois princípios fundamentais, que são princípios de coesão, princípios de subsidiariedade, que são princípios que colhem fundamentalmente da necessidade de traduzir nas decisões fundamentais da comunidade europeia aquilo que são as especificidades dos Estados europeus constitutivos. Portanto, assim sendo, a minha questão é a seguinte, Dr. Bacelar Gouveia, não, mas quando eu refiro ao Dr. Bacelar Gouveia, claro que eu estou a referir-me, eu não estou a ver mais, há muita gente aqui competente, Dr. Ganito, muita gente aqui competente para fazer isso. Em que medida, afinal de contas, se os pressupostos da constitucionalidade que nós conhecemos, nós estudamos a partir, alguns com o Dr. Jorge Miranda, outros estudaram com o Dr. Gomes Canutilho, outros com o Dr. Bacelar Gouveia, se nós partimos do pressuposto que um elemento identificador da constitucionalidade é a observância de princípios da separação dos poderes e da proteção dos direitos fundamentais, em que medida, afinal de contas, que esses dois pressupostos são cumulativos, são cumuláveis na União Europeia e em que medida que, afinal de contas, que eles são suscetíveis de produzir efeitos concretos na vida dos cidadãos europeus. Eu gostaria de continuar, mas eu acho que outras questões eu poderei voltar, porque, afinal de contas, o fito da minha intervenção foi suscitar abordagem e debate acerca das questões que estão revestidas de constitucionalidade, afinal de contas, e que carecem de uma intervenção pedagógica, de uma intervenção científica, em ordem a nos capacitar, principalmente nós do Tribunal Constitucional de Santo Tomé e Príncipe, provavelmente a nível da CPLP, nas decisões e nos desafios que obrigatoriamente vamos ter no futuro. Lamento muito as interrupções, porque elas tiveram o condão de condicionar, decidir